Amém, igreja? Amém. Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Você pode se assentar. Glória a Deus. Glórias a Ti, Jesus. O Senhor não está alheio ao clamor da sua igreja. Nós já estamos vendo respostas das nossas orações. Vamos continuar perseverando, orando, para que todo mal, toda corrupção, toda iniquidade caia por terra da nossa nação. Do trono do Senhor, Ele está bramando, e nós veremos transformação na nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler um texto. Hoje vamos ler 3 versículos, está no livro de 1 Samuel, capítulo 15, e também vamos ler um versículo no 16. Mas vamos ler apenas esses 3 versículos. Abra aí sua Bíblia. Em 1 Samuel 15, 11. Primeira Samuel 15, 11. Diz assim: Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Vamos ler o 35. Mesmo capítulo, versículo 35. Até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul. Porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Agora vamos ler o 16, apenas o versículo 1. O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o beremita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra e nós cremos que ela é a verdade. Que o Senhor use a minha vida, Pai, como um instrumento nas tuas mãos. Eu me coloco desta forma diante de ti. Que nenhuma limitação que há em mim, Pai, possa impedir, ó Deus, o teu povo, Pai, de entendê-la e de compreendê-la, Pai. No Espírito a tua verdade. Porque é no Espírito, Pai, que o teu Espírito em contato conosco trabalha e opera para nos transformar. Por isso, Pai, que ninguém, Pai, nesta manhã saia daqui da mesma forma como entrou, ó Deus. Que seja transformado e impactado pela tua verdade no Espírito, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos aqui uma passagem onde o Senhor está falando com o profeta Samuel, durante ali o período onde o Senhor levantou o reinado de Saul e também depois o reinado de Davi. Samuel, ele foi um profeta muito ativo, e o Senhor orientava a nação através da voz dele. E nessa passagem que nós lemos, nós vemos um juízo executado por Deus sobre a decisão que ele mesmo teve de levantar Saul como rei. Então ele orienta ali Samuel o que iria acontecer e o que ele precisava fazer. E o versículo 16, alguém vai me ajudar aqui a deixar projetado o 16. O Senhor questiona Samuel com uma pergunta: até quando? Até quando você vai permanecer chorando por Saul, triste por Saul? Se eu o rejeitei. Nós lemos aí alguns antes e nós vimos que Samuel estava naquele estado de tristeza e choro por algum tempo. A Bíblia não deixa claro o tempo que ele ficou triste com essa situação e quantos dias, se foram dias, meses, semanas, não sei.
Mas o Senhor chega até Samuel e pergunta: até quando você vai permanecer dessa forma? E essa não era uma pergunta para um tempo determinado, para que Samuel desse uma resposta. Ah, não, deixa eu ficar aqui mais uns 2 dias chorando, e aí depois eu vou fazer o que você está me pedindo. Não. Samuel precisava interromper um ciclo emocional que estava se estendendo demais na sua vida. O Senhor compreende a tristeza dele, mas chegou um momento que o próprio Deus decidiu interromper esse ciclo na vida do profeta, com um questionamento: até quando você vai permanecer dessa forma, se eu já o rejeitei? Samuel precisava interromper esse ciclo repetitivo na sua vida, dias e dias chorando, triste. A rejeição de Saul, ela é um capítulo triste na história de Israel. Por quê? Até Deus levantar Saul como rei, a nação de Israel ela era governada por juízes. E nesse contexto que nós estamos lendo aqui, você pode ler alguns capítulos antes aí, durante a sua semana. Os últimos juízes que estavam governando a nação eram os 2 filhos de Samuel. E os 2 filhos de Samuel, eles se desviaram dos caminhos. E a nação começou a pedir um rei. A nação via que todas as outras nações tinham reis e a nação de Israel queria um rei. Não era essa a vontade de Deus, mas a nação pede desta forma: queremos um rei. Até Samuel, ele fica irritado com esse pedido do povo. E Deus fala assim: não, vamos dar um rei para eles. Vamos seguir aqui o que eles estão pedindo. Durante a semana, leia aí que você vai ver que eu não estou inventando essa história, tá? Mas é bom complementar e entender o contexto do que a gente está ministrando. Então, Saul, ele é levantado como um rei, e ele, dentro do processo ali de se descobrir como autoridade de Israel, de se executar ordens, porque a partir do momento que Samuel unge Saul, o Espírito do Senhor toma posse dele. E ele começa a andar com o poder de Deus agindo sobre a vida dele. E ele toma diversas decisões erradas, ele toma aí muitas decisões pessoais, desobedecendo às orientações que o próprio profeta estava dando a ele, vindas do Senhor. E rapidamente o Senhor age, rejeitando aquele homem diante do reinado de Israel. E determina um juízo sobre a vida dele, o rejeitando do reinado de Israel. E Samuel fica triste com isso. Samuel, ele se entristece, ele chora, ele clama uma noite inteira. A Bíblia fala que ele clamou, quando ele recebeu essa notícia, ele clamou a noite inteira. E depois o texto vai falar que ele, pela manhã, ele foi encontrar Saul, e Saul já estava em desobediência de novo. Então ele passou a noite inteira chorando, clamando por ele, e aí foi encontrar Saul, e Saul já estava aprontando de novo. Então, Saul, ele foi um rei que se perdeu em seus próprios desejos, em sua própria mente. Mas por que é difícil para a gente entender quando um ciclo se acaba? Não é só Samuel que tem dificuldade de lidar com isso. Nós também temos muita dificuldade de entender quando o Senhor determina o fim de coisas nas nossas vidas. Por que será que isso muitas vezes acontece? Essa palavra vem para nos ajudar a entender sobre isso. Porque não são poucos os que se encontram presos em ciclos emocionais repetitivos, parados em lugares, estacionados em lugares onde a vida não avança. Porque a sua mente, o seu coração está sempre aprisionado a uma tristeza, a uma rejeição, a uma culpa. Eu não sei qual que é a situação, mas
internamente o Senhor está falando com você. Ciclos emocionais repetitivos precisam ser encerrados. Chama a atenção aqui o fato que o próprio Deus vem confrontar o profeta com esse questionamento. Alguns versículos vai contando a extensão da tristeza de Samuel, e no 16 o Senhor fala: até quando? Chega, levanta e vamos trabalhar. Tem um rei novo para você ungir. O choro de Samuel, ele era uma tristeza por ver que Saul não tinha correspondido a Deus por sua própria teimosia. Já viu você cuidar de uma vida, você orientar e a pessoa fica bem, né, começa a andar firme, e daqui a pouco a pessoa cai de novo, você fala: meu, como que pode? O cara estava bem. Teimosia, vai voltar lá pro lamaçal. Eu imagino Samuel desse jeito. O cara virou rei, o cara não era nada, virou rei da nação. E cara, o que ele está fazendo? Isso entristeceu Samuel, porque talvez Samuel carregasse esse peso de não ter colaborado para que Saul conseguisse permanecer no caminho, ou talvez aquela história sobre o desvio dos caminhos do Senhor dos seus filhos pudesse também estar presente emocionalmente. Tantas frustrações ministeriais acontecendo sobre a vida dele, sobre o ministério profético de Samuel. Então, a gente não sabe a raiz profunda da tristeza que estava no coração de Samuel. Então, anos caminhando sobre a nação, vendo tudo o que estava acontecendo, Samuel já estava com uma idade avançada também, né? Então tudo isso vinha alimentando a sua mente, trazendo aí incertezas sobre a sua atuação. E a rejeição de Saul, ela inunda a mente de Samuel com essa incerteza. E agora, o que vai acontecer com a nação? Juízes não deram certo, um rei não deu certo, o que vai acontecer com essa nação? E um ciclo de tristeza, choro começa a tomar conta dele. E Samuel, ele não consegue sair disso, ele está em obediência. Vale destacar isso, que Samuel não estava em desobediência. Samuel estava cumprindo a palavra do Senhor. Samuel estava tudo certo diante de Deus. Era um profeta efetivo, o Senhor falava com ele, era um homem de Deus. Mas a efetividade do seu ministério estava contrapondo a sua situação emocional. Não estava de acordo. Deus estava sendo claro e direto para que o profeta interrompesse aquele ciclo de tristeza. Essa passagem, ela tem muitos detalhes que são importantes para que você possa entender a maneira de Deus operar. Deus, ele é algo muito grande, é algo muito surpreendente, porque é complexo, a gente não consegue ter uma definição, mas são nos detalhes da palavra, da verdade, que ele se revela. E a maneira como ele age nas nossas vidas, nós precisamos entender. Porque o nosso coração precisa estar aberto. Eu estou aqui para te falar isso, que chegou o dia de você ser liberto. Chega de ficar nessa prisão emocional onde você se encontra. É para isso que a palavra vem dessa forma. Só que a maneira de Deus agir, muitas vezes, nós bloqueamos ela. Nós impedimos ela de agir em nosso coração, porque a gente está fechado, a gente está com a mente blindada, porque a gente espera que Deus venha de uma maneira. Às vezes a nossa formatação mental de um Senhor todo-poderoso no trono é alguém lá colhendo flores numa nuvem. Não sei se tem flor no céu, mas lá todo feliz,
O Senhor tem toda a autoridade e o poder, Ele está reinando sobre toda a terra. A autoridade de rei. Então, às vezes, a palavra vai vir branda, na paz, no amor, mas às vezes vai vir no confronto. Ei, até quando você vai ficar nesse lugar? Levanta, tem um rei para você ungir. E às vezes a gente não aceita essa forma. A gente queria que fosse mais branda, queria que fosse de um jeito mais tranquilo. Mas tem muita gente que tem dificuldade de entender Deus agindo dessa forma. E quando Deus vem assim, rompendo com situações, rompendo com aquilo que precisa quebrar, sair das nossas vidas, a gente se apega na situação e não quer ser liberto. Porque aquilo ali nos traz um conforto de nos sentirmos em um lugar onde somos coitadinhos. Não, a palavra vem para romper com isso. Te libertar, te transformar. Às vezes a gente está esperando ser mimado por Ele, mas Ele quer te transformar no confronto. Eu vejo muita gente que não lida bem com essa forma, do Senhor confrontando. O Senhor é um Deus de amor, é um Pai de amor. Mas assim como o pai, eu não sei, né, como vocês tiveram seus pais, mas às vezes o pai chega e pim, só dá aquela olhada assim, né? Casa a gente conversa. A repreensão que Deus fez a Samuel, ela possui um entendimento de um pai que quer arrancar algo que não acrescentava nada à obra que o profeta precisava realizar. Era um peso desnecessário. Caminhar com aquela tristeza, chorando todo dia. Ele precisava ser liberto, não era algo pessoal a Samuel. Deus estava transformando o profeta para que ele pudesse visualizar, para que ele pudesse ter clareza da decisão que ele ia precisar tomar. Tanto que quando ele chega na casa de Jessé, acontece ali a situação, né? Vem todos os filhos, e ele fala, está faltando um. A sintonia estava ok aquele dia. Se ele tivesse disperso, talvez ele não teria entendido o que estava acontecendo ali. E às vezes o pai ele age assim, porque o filho ele não entende a relevância daquilo que ele precisa realizar. A dimensão da grandeza que era ungir o próximo rei. Quem ele iria ungir? Samuel é o responsável por ungir o maior rei que existiu aqui na terra, sobre todas as nações, Davi. Foi seu ministério que realizou isso. E às vezes o pai age dessa forma, porque se for de forma branda, calminha, você não desperta, você não se move, você não se levanta. Fica parado no mesmo lugar. E nós estamos aqui falando de experiências que nós temos visto acontecer. Essa palavra ela vem hoje sobre a sua vida para te esclarecer. Você quer ser iludido ou você quer ser transformado? Escolha o lugar que você quer permanecer. Se você deseja realmente ser transformado, abra o seu coração. Permita o Espírito agir na sua mente, rompendo com o sentimento de vítima, rompendo com emoção fragilizada, rompendo com traumas do passado, rompendo com o medo, rompendo com a rejeição. Deixa Deus trabalhar no seu coração, deixa Deus trabalhar na sua mente. Não é por muito falar, mas é pelo agir do Espírito sobre a vida, sobre as nossas preocupações, sobre as nossas incertezas. Deixa a fé agir no seu coração, borbulhar você. Um coração de filho, ele atrai a presença do Pai. O Senhor reconhece um coração de filho
que está aberto a ser transformado. Esse ciclo ele precisa se encerrar porque essa dificuldade ela contrapõe com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te mover, Deus quer trazer algo novo, Deus quer te colocar de pé sobre um novo propósito, sobre um novo caminho. Mas enquanto esse ciclo repetitivo estiver ativo, não é possível, porque você não vai entender o próximo passo. Precisa se encerrar. Então, se Jesus te libertou, você não pode mais estar preso em nada. Nada mais pode te prender. Eu tive, na minha adolescência, um problema muito sério com meu pai. A gente se desentendeu por muitas situações e durante muitos anos a gente teve uma discussão muito feia e a gente, meu pai ele não é cristão, ele não tem o entendimento e na época eu também não, e a gente acabou se afastando e a gente não tinha uma relação muito boa. E isso, carreguei isso na minha vida durante muitos anos e fui viver minha vida. Eu construí aí a minha história, a minha família, e aquilo ali, eu tinha um certo orgulho em menosprezar o comportamento do meu pai. Porque eu falava que meu pai tinha me ensinado tudo que não deveria fazer, ele tinha me ensinado. Então era fácil, era só não fazer igual. E aí um dia, numa célula, o pastor Rian me deu uma chapucada. Eu falei isso no meio da célula, o pastor Rian, mas me catou lá no canto e acabou comigo. Aquele dia, uma máscara caiu. Aquele dia, um véu se rompeu nos meus olhos e eu pude enxergar o que eu estava fazendo sobre aquilo. Era uma prisão emocional que se estendeu durante anos na minha vida. Me prejudicou demais, eu pude enxergar o tanto que foi prejudicial sobre a minha vida não ter uma boa relação com meu pai. Hoje, para a glória de Deus, nós nos gostamos muito e eu não tenho mais isso. O Senhor rompeu e minha vida pôde caminhar para algo novo. Então, muitas vezes a gente tem orgulho de carregar uma casca, uma armadura no nosso coração que impede o Espírito de agir. E a gente ainda se orgulha disso. Se sente melhor do que o outro. E a gente está preso ali em situações que não fazem a gente avançar. Existe um abismo entre o lugar que a sua mente quer permanecer e o lugar que Deus quer te levar. É um abismo e você não enxerga, porque você está preso. Quantos anos eu vivi dessa forma? Rejeitando, humilhando. Enquanto eu não fui liberto, minha vida não avançou em muitos aspectos. Então esse ciclo repetitivo de frustração, de angústia, de trauma, de incerteza emocional, enquanto ele estiver ativo, enquanto Saul não cair, Davi não se levanta. E isso representa o quê? Enquanto o velho, enquanto o que te amarra, enquanto aquilo que eu rejeito estiver presente, algo novo não nasce. Algo novo não se levanta na sua vida. Por isso precisa se encerrar. Até quando você vai tomar uma posição? Até quando você vai permanecer dessa forma? Enquanto você permanecer assim, o novo não vem. O que essa passagem ela nos ensina é que você não pode transformar um ciclo em sua vida, porque a gente não vive só de glória em glória.
Às vezes é de derrota em derrota, mas o Senhor é conosco. Às vezes vem um dia mau, às vezes vem um dia triste. Mas o que essa palavra está nos ensinando? Não é um lugar para você permanecer. É um lugar para você passar, romper, não para permanecer. Claro, o Senhor entende as nossas fragilidades. E às vezes existe um período para que isso seja acertado emocionalmente. Eu não quero desmerecer se você está em algum momento triste, algum momento de fragilizado, né? Você está com alguma situação. Não tem problema, isso não é errado. Mas permanecer 5, 10, 15, 30 anos nesse lugar, até quando você vai permanecer aí? Existe um tempo adequado e equilibrado para as emoções serem tratadas. Ela não é uma morada permanente para a sua vida. E não é difícil, né? A gente às vezes tem uma régua para medir a gente um pouco diferente da que a gente mede os outros, né? Então, às vezes tem uma situação que a gente está vivendo e o Senhor já direcionou para que você mude aquela situação, para que você possa romper com aquele momento, mas você continua ali lidando. Você já percebeu que aquele ciclo terminou, mas é difícil aceitar que Deus terminou algo que você está apegado. Fala com você mesmo. Se não existem situações em que você está apegado e você não quer deixar o Senhor romper com isso. Essa é uma reflexão pessoal, para que a libertação e a transformação venha de forma completa na sua vida. Apego a uma pessoa, a uma situação do passado, a um emprego, a um chefe que te tratou mal. Alguém, não sei, o Senhor sabe todas as coisas. São tantas situações que prendem a gente. Às vezes só de não cumprimentar alguém, a pessoa já fica presa. Não recebeu um bom dia e a pessoa ficou presa naquilo e acaba com o outro. Difícil é aceitar que Deus terminou algo que ainda nós estamos apegados. Por isso que a gente precisa entender a maneira de Deus agir. Às vezes Deus quer tirar algo que nós estamos tão apegados, para que algo novo possa surgir. O Senhor sabe como fazer, o Senhor sabe como operar, mas a gente precisa abrir o nosso coração para isso. O novo já existia no plano de Deus. Davi já estava no plano de Deus. Só estava esperando Samuel entender. Parar de chorar, parar de ficar clamando, se levantar, encher o chifre de azeite e ir lá ungir Davi. Então o novo de Deus sobre a sua vida já está preparado. Quando que você vai entender? Até quando? E aí chega um momento, a gente às vezes fica tão apegado e chega um momento que passa a ser resistência àquilo que Deus está fazendo. Resistência contra aquilo que Deus está fazendo. A nossa mente ela é tão iludida que a gente acha que a gente consegue resistir ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que fica travada a vida não anda, a vida não destrava. O ciclo repetitivo permanece. Lembra do povo no deserto? Presos à escravidão no Egito. Eles foram libertos do Egito, o Senhor operou milagres impressionantes. Na primeira dificuldade, quem não tem, tirou da gente lá daquele lugar para morrer aqui, e 40 anos. Em um ciclo repetitivo que não se encerrava.
Saul, ele tinha sido rejeitado, só que Samuel ainda estava preso emocionalmente a ele. Então, às vezes Deus já falou, e eu espero que essa palavra seja uma confirmação no seu coração, porque o Senhor não traz palavras dessa forma para que a gente cutuque o outro e fale lá, é para você essa daí. Não. É para você mesmo. Sei que se você veio aqui essa manhã, se ferrou. Acabou seu ciclo emocional. Chegou o tempo de ser liberto. E a gente fica esperando uma nova confirmação. Se você estava esperando uma confirmação, receba. Vou chamar aqui o louvor. Apontei para cá, não vi nem se eles estavam aqui. Vou chamar o louvor aqui. Porque a alma perturbada, a alma inquieta, ela arruína os propósitos de Deus sobre a sua vida. Ela desmonta a sua identidade. Ela descaracteriza quem Deus fez você ser. A alma conturbada, ela faz tudo isso. E aí você ainda aceita permanecer dessa forma. O Senhor trouxe essa palavra para que você possa ser despertado. Não é uma bronca, é um alerta, um despertar. É uma maneira de Deus agir para esse tempo que precisa ser interrompido. Algo novo precisa se levantar e esse tempo precisa se encerrar. Chega de culpa. Ah, tantas culpas eu carrego. Chega de culpa. É hora de um posicionamento novo. Vergonha por uma situação que eu fiz pessoas passar. Chega de vergonha. Chega de rejeição. Se alguma situação que você viveu, você foi rejeitado, em nome de Jesus, é hora de ser curado dessa rejeição. Ressentimento, vingança. Às vezes a gente deseja que aquela pessoa que nos fez mal também acabe se dando mal. Isso é um sentimento de vingança que aprisiona. A gente deseja que a pessoa se dê mal, porque ela cometeu algo em nós, algo ruim para nós. Se liberta disso, em nome de Jesus. Eu não estou falando que você está em desobediência, não estou falando que você não é um homem ou uma mulher de Deus. Eu estou falando que você precisa se levantar para viver algo novo, um tempo novo. Chega de medo. Ah, tudo que eu fiz deu errado. Eu não presto para nada. Chega! Se o Senhor é contigo, existe um poder extraordinário, maravilhoso, poderoso sobre a sua vida. É Ele quem te capacita. E às vezes a gente não consegue avançar porque nós continuamos emocionalmente presos e ligados a uma versão do passado que Deus já decidiu encerrar. Deus quer ver você de uma forma nova, não permanecendo mais o mesmo. Ah, mas tá bom, eu tô bem, eu tô me sentindo bem, eu tô prosperando, eu tô trabalhando, eu tô vendo as coisas acontecer. Essa é uma percepção da sua mente. Porque algo novo já está preparado e você não está enxergando. Um posicionamento mais firme, alguém mais relevante, alguém operando no reino de Deus com poder, com autoridade, levando pessoas a Cristo. Porque o Senhor não quer fazer algo novo só para você se dar bem, para você conquistar algo. Não, o Senhor quer que você faça parte da obra dEle.
O Senhor quer que você, vamos se colocar de pé, o Senhor quer que você entenda o seu chamado, os seus propósitos no reino, dentro do reino, fazendo parte do reino, operando no reino, sendo relevante a sua atuação no reino. Ah, Senhor, mas eu sou tão pequeno. Ah, Senhor, eu sou tão insignificante. Ah, mas o teu poder, Pai, o teu poder tem capacidade de romper, ó Deus. Romper com o que precisa romper, Pai. Davi, Pai, era o menor da casa. Davi, Pai, era o mais rejeitado da casa. Davi, Pai, não tinha, Senhor Deus, nenhuma característica, ó Deus, visuais, humanas, a qual a gente contemplasse e falasse, esse será um grande guerreiro. Mas o teu poder, ó Pai, tomou posse, ó Deus, de Davi. E hoje nós temos, ó Pai, o teu Espírito habitando sobre as nossas vidas. O teu Espírito habitando em nosso coração. E dessa forma nós podemos ser capacitados, ó Deus. Nenhuma limitação mais, ó Deus. Ah, porque o teu Espírito habita em nós. O Senhor fez morada em nós. Então não há desculpa para, ó Senhor Deus, bloqueios, obstáculos, ó Deus, limitações pessoais, ó Deus, porque o teu Espírito nos capacita. A versão do passado precisa morrer, precisa ficar no passado, precisa ser encerrada, para que algo novo possa surgir e ser efetivo no teu reino. Enquanto Saul não cair, Davi não se levanta. Algo novo não se levanta. E esse ciclo tem que se acabar hoje. Nós vamos orar, igreja. Nós vamos orar. Nós vamos cantar um louvor e depois nós vamos orar para selar esse dia, selar essa decisão. Se existe uma percepção na sua mente de que você precisa encerrar algo, de que você precisa se posicionar, ter um passo novo, nós vamos orar e ungir você, para que essa certeza no reino espiritual fique declarada. Chegou o dia, Senhor. O Senhor me perguntou até quando? É hoje. Acabou. Vamos louvar, igreja. Se você deseja receber uma oração para selar essa decisão, colocar diante de Deus esse tempo, Senhor, em resposta, Pai, ao teu chamado, eu quero encerrar esse ciclo na minha vida, selando através dessa oração, do toque da unção. Vem aqui na frente, nós, os pastores, líderes, vamos orar por você. Não tenha receio, não tenha medo daquilo que as vozes da sua mente estão falando. Rompa com esse ciclo. Nós queremos orar por vocês. Eu vou chamar aqui os pastores, os líderes de PGs e o pessoal da intercessão, o pessoal do Freedom também. Nós vamos selar todas as vidas aqui, para que o Senhor possa tocá-las e a gente, no reino espiritual, diante de Deus, para que todo o reino das trevas entenda que hoje você foi liberto. Nenhuma acusação mais sobre a sua mente vai permanecer, nenhuma palavra contrária mais vai permanecer, porque o Espírito de Deus está selando a sua vida e vai te transformar, vai te libertar. É chegado o tempo do seu posicionamento, em nome de Jesus. Eu vou orar e vocês podem tocar as vidas, se sentir numa direção, ora pedindo libertação, mas podem tocar as vidas. Durante o louvor, você vai receber o toque da unção. Tu és tudo isso, Jesus. Nós cremos, ó Deus. Nós cremos, Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, oramos a Ti, ó Deus, por libertação. Cada toque, ó Deus, aqui, cada vida, Pai, que está sendo, ó Deus, liberta, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós reconhecemos, ó Deus, sobre a vida de cada um do Teu povo, ó Deus, nesse lugar, ó Deus. Sopra com Teu Espírito, Jesus. Esse é quem Tu és, Jesus. Pai, eu Te louvo, eu Te agradeço, ó Deus, porque nesta manhã, Pai, Senhor Deus, meus irmãos, ó Deus, estão diante de Ti.
colocando, Pai, as vidas, ó Pai, assim como eu fiz, ó Deus, durante essa mensagem, durante o preparo dessa mensagem, Pai, se posicionando, ó Deus, é chegado a hora de dar uma resposta, Pai. O Senhor está perguntando até quando? É hoje, ó Deus. Ah, Pai, que o meu coração se abre, ó Deus, para que o Teu Espírito entra. Ah, Deus, é hoje, ó Pai, que a minha mente é liberta completamente, ó Deus, das acusações, do medo, da rejeição, da culpa, ó Deus, de tudo aquilo que eu carregava, Pai, e não estava percebendo que estava preso em um ciclo emocional repetitivo. Pai, em nome de Jesus, o Teu Espírito está aqui, tocando, Pai, os nossos corações, tocando as nossas vidas, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, nesse agir. Ah, Pai, em nome de Jesus, Saul está caindo, o velho está caindo, tudo aquilo, Pai, que nos amarra estava caindo, a vida passada estava caindo, ó Deus, e algo novo, Pai, está sendo preparado. O Senhor já está, Pai, ó Senhor Deus, visualizando sobre a vida de cada um deles. O Senhor já, Pai, tem preparado. Ah, Senhor Deus, chegou o tempo, Pai, deles, ó Pai, se posicionarem, começarem a entender, ó Deus, visualizar, ó Pai, o próximo passo, um novo posicionamento. Ah, Senhor Deus, ó Pai, uma nova maneira de enxergar o Teu agir, ó Deus. Nós Te agradecemos pela Tua presença, Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Pai de amor, e o Senhor é um Deus que corrige, que nos transforma, Pai. Ó Senhor Deus, hoje, Pai, ah, Senhor Deus, salvação e libertação na sua casa. Nós Te agradecemos pela Tua presença poderosa aqui, ó Deus. Continua falando conosco, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus.